Vamos então para a nossa aula sobre as grandes navegações. E para entender o que foram as grandes navegações, vamos começar por uma definição do tema. As grandes navegações foram nada mais, nada menos do que um conjunto de viagens marítimas de longa distância que aconteceram ali entre o século XV e século XVI. Então, viagens marítimas de longa distância durante o século XV e XVI. Essas viagens só foram possíveis devido ao renascimento que estava ocorrendo na Europa. Como o renascimento científico e o renascimento artístico estavam ocorrendo, a maneira de pensar naquele momento se transformou, se alterou. E isso permitiu que eles começassem a investir muito mais na ciência, desenvolvendo instrumentos como astrolábio, sextante, aperfeiçoando outros como a bússola e criando ainda a caravela. O que é que existia até então? Havia embarcações que eram chamadas naus. Naus eram grandes embarcações, cabia muita coisa lá dentro, mas elas eram pesadas e não conseguiam navegar em lugares estreitos. Então, eles criam as caravelas, que são embarcações menores, que normalmente vão à frente. Elas conseguem entrar em lugares mais estreitos e também são mais velozes, o que acaba permitindo que eles cuidem da frota que vem a posterior. Então, se não fosse o Renascimento, provavelmente não daria para navegar a longa distância, porque não teríamos um desenvolvimento tecnológico como o que ocorreu nesse período. Agora, navegar não era uma coisa assim tão fácil. Os marinheiros precisavam enfrentar os medos reais, como por exemplo, encalhar o navio, como por exemplo, uma ventania, uma tempestade ou uma calmaria, doenças como o escorbuto, que era uma doença causada pela falta de vitamina C. Afinal de contas, para essas grandes viagens, a alimentação era basicamente biscoito, fruta seca em pequena quantidade e água em pequena quantidade. Então isso fazia com que eles tivessem febres, delírios e muitos acabavam morrendo por desidratação. Além de enfrentar esses medos reais, eles ainda precisavam lidar com os medos imaginários, como por exemplo, de que haveriam monstros no oceano. Prof, nós sabemos que não tem monstros. Mas imagina você encontrando lá um polvo de 8 metros. Para você que só viu o lambari na vida, enxergar um animal daquela proporção era algo assustador. Imagina você uma baleia gigantesca navegando do lado do seu navio, sendo maior do que ele às vezes. Para você aquilo acaba virando um monstro. Então o medo do desconhecido. Muita gente acreditava nessa época ainda que a Terra era plana. Nessa época, tá, gente? Hoje já não dá mais para acreditar nisso, por favor. Então, e eles achavam que se eles navegassem e chegassem na linha do horizonte, que eles iriam cair. Ou então que eles seriam queimados pelo sol quando chegassem na linha do horizonte. Então haviam medos reais e medos imaginários para serem enfrentados. E essas pessoas enfrentaram tudo isso. Por quê, prof? O que é que leva alguém a enfrentar tanta coisa? Tem que valer muito a pena, né? Tem. O que estava acontecendo nesse período, querido? Nessa época, nós tínhamos na Europa o absolutismo. O rei tinha centralizado o poder em suas mãos. E a economia funcionava a partir do mercantilismo, que era a busca por metais preciosos, principalmente ouro e a prata, manter uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais e comprar o mínimo. Se eu vendo mais e compro pouco, o dinheiro está se acumulando. E o protecionismo, que é evitar ao máximo
que as pessoas do seu país, do seu território, precisem comprar produtos de fora. Se vem um produto de fora, ele vai receber impostos muito altos para que as pessoas prefiram comprar o que é nacional do que aquilo que vem de fora. Nós temos uma aula já postada ali no segundo bimestre apenas sobre mercantilismo. Confere lá. Além disso, queridos, havia um interesse então, basicamente, no mercantilismo, acumular metais preciosos. Mas não quer dizer que eles saíram atrás da terra para encontrar ouro e prata. Eles foram atrás das cobiçadas especiarias e artigos de luxo. Pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo, canela. Só, professor, eu não acredito que eles enfrentavam tudo aquilo para comprar tempero. Chuchu. Naquela época não tinha sazon. Coisa 1. Coisa 2. Naquela época não havia geladeira, não tinha refrigeração. Você já deve ter visto, quando ia ao mercado, pepino em conserva, cebola em conserva e entre tantas outras coisas que são feitas em conserva. Esses alimentos conseguem ser conservados quando são temperados com esse tipo de produto. Então eles eram valiosíssimos, porque além de conservar o alimento, numa época em que você não tinha outra maneira de fazer isso, dá sabor, né? É muito bom comer uma comida bem temperadinha. E tinham propriedades medicinais. Quem é que nunca chupou aquela balinha de canela redonda, vermelhinha, quando está com dor de garganta e quase se afogou, diga-se de passagem, né? Porque ela aquece. Ou colocou cravo lá no chazinho que a avó levou para você, põe gengibre, pedacinho de gengibre na água para não ter dor de garganta. Então são produtos que têm aí propriedades farmacológicas bem interessantes, tá? E além das especiarias, eles também procuraram produtos de luxo como a seda e a porcelana vinda da China. Os chineses eram os únicos que sabiam o segredo para fabricar seda, o bichinho da seda. Tapetes persa, que na verdade era praticamente uma obra de arte, dava até dó de pisar naquilo, era tudo feito manual, extremamente detalhado. E pérolas vindas do Japão. Os japoneses sabiam como extrair pérolas e onde buscá-las. Então eles começaram a pensar, puxa, se eu conseguir essas especiarias e esses produtos de luxo, eu consigo dinheiro. E aí o mercantilismo funciona. Eu vou acumular muito dinheiro porque eu vou vender muito produto. Ok. Aí você fala, mas por que eles não foram de a pé então? Seria mais fácil? Bom, querido, veja ali, nós temos a Europa e a Ásia, onde estão esses produtos de luxo. E vemos ali a cidade de Constantinopla. Tudo bem? A cidade de Constantinopla era a ligação entre a Europa e a Ásia. Muitos vão dizer, mas por que eles não fazem aquela volta maior lá pelo Mar Negro? Existem coisas chamadas montanhas, outros povos e etc. Então o caminho viável era aquele. Mas a cidade de Constantinopla tinha sido tomada pelos turcos. E os turcos falaram, não, europeu não passa por aqui. Se quiser produto da Ásia, tem que comprar de mim. Ah, mas vocês vendem mais caro. Fazer o quê, né? Pois bem. Bom, se não dá para ir por terra, vamos pelo mar então. Vamos pelo Mediterrâneo. Ó, é pertinho. Só tem um detalhe. Ele também era dominado pelos povos árabes, que não permitiam que os navios e as embarcações europeias navegassem lá. Eles afundavam se viessem outros. Eles falam, não, quem domina aqui somos nós. E agora, como chegar até a região da Ásia e conseguir as especiarias? Bem, vamos ter que encontrar rotas marítimas, contornando a África. Como você pode observar, a rota em verde, que vinha pelo mar Mediterrâneo, era domínio dos árabes. Então, os espanhóis
espanhóis, os portugueses, os ingleses, se quisessem chegar até lá, tinham que encontrar outro caminho. Os portugueses saíram na frente e descobriram um caminho contornando a África para chegar até as Índias, certo? Isso não foi fácil. Foram vários anos, várias expedições que fracassaram e não deram certo. Quando os portugueses finalmente conseguiram contornar a África, porque não é coisa fácil, no sul da África, ali no périplo africano, você tem um encontro de dois oceanos, o Índico e o Atlântico. Então, quando esses dois oceanos se encontram, você vai ter muitas correntes marítimas que vão fazer com que o mar fique bem revolto. Até nos dias atuais, é um local difícil de navegar. Então, você imagina naquele tempo. Esse lugar era chamado de Cabo das Tormentas, tá? Porque havia muitas tormentas, muitas ondas altas, tempestades. Quando os portugueses finalmente conseguiram contornar, eles rebatizaram esse lugar como Cabo da Boa Esperança, né? Porque agora eles têm esperança de chegar até lá e conseguirem dominar. Então eles fizeram várias viagens até conseguir chegar às Índias. Ou seja, por que tanto desgaste, né, para as especiarias? Então, retomando, nós vimos qual é a definição de grandes navegações. Nós vimos que para que elas pudessem ocorrer, existiu uma grande influência do movimento renascentista, que deu um impulso às ciências. Vimos qual foi a importância de centralizar o poder, porque assim eles podiam sair navegando. Vimos também que, nesse momento, ocorria o mercantilismo e eles queriam buscar as especiarias para poder acumular ouro, prata e metais preciosos. E também acompanhamos nessa aula que o comércio com o Oriente, né, para que ele pudesse existir, foi necessário criar novas rotas marítimas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês possam realmente aprofundar esse tema. Até mais!